Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos à segunda parte da mensagem Unção Ministerial, uma escolha de Deus. Anote. Unção Ministerial, uma escolha de Deus, parte 2. Nós temos dito que todos nós possuímos uma unção. A presença de Deus habita em você. Você tem a unção de Deus, o poder de Deus para compreender, para entender a palavra do Senhor. E que o mesmo Espírito de Deus que está em mim, está em você. Nós aprendemos isso na parte 1. Porém, existem aqueles que estão no corpo de Cristo, que possuem uma coisa que se chama unção ministerial. Essa unção ministerial, Deus dá a quem Ele deseja. É algo dado por Deus. Essa é uma escolha particular de Deus. E essa unção, Paulo diz em Romanos, capítulo 13, não precisa de você abrir, mas você pode deixar aí anotado, que essa unção é para trazer o bem para o povo de Deus, é para trazer o alimento, a bênção, o sobrenatural para o povo que se chama povo de Deus. E que você deve andar em unidade com essa autoridade, em sintonia com a autoridade de Deus, pois é ministro de Deus para o teu bem. Então, quando você olha para o pastor, você tem que entender que por trás do homem está um anjo, e nesse anjo está a unção ministerial de Deus. Amém? Infelizmente, tem algumas pessoas que não gostam de serem pastoreadas, porque lhe falta entendimento, compreensão e humildade. São pessoas que querem ouvir da boca do pastor a sua opinião. E nós não estamos aqui para ouvir a nossa opinião através da boca do pastor, e sim a opinião de quem? De Deus. E um discípulo de Deus precisa ter humildade. Humildade no sentido de quê? Que na obra de Deus existe uma hierarquia a ser respeitada. Se você não tiver humildade para respeitar aquele que Deus coloca no corpo dele, com unção ministerial, como que você vai ser obediente a Deus? Se o que eu falo aqui é a palavra de Deus. Tem que haver obediência a uma hierarquia. Hierarquia significa ordem. Isso existe no mundo espiritual. Assim como é em cima, é embaixo. Por exemplo, existem os anjos, existem os serafins, os querubins, os arcanjos. Isso é uma hierarquia. E cada um deles tem um poder. Como você, cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo, para fazer algo de acordo com a vontade de Deus. Lá em cima também existe uma hierarquia. E cada um tem um poder. E cada um deles tem uma função. Como você no corpo de Cristo. E isso a gente aprendeu na parte 1. Todo mundo aqui é importante. Na obra de Deus, com uma função. Como aprove a Deus. Aprove a Deus eu estar aqui pregando e você aí sentado ouvindo. E o outro cantando, e o outro sendo pastor auxiliar, e o outro colaborador, e assim vai. Aprove a Deus. Não é uma escolha do homem, é uma escolha de Deus. Então, há um poder para cada um. E cada um deles tem uma função. E cada um deles obedece ao seu superior. E todos obedecem a Deus. Da mesma maneira, a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus tem uma estrutura hierárquica. Existe o membro,
o colaborador, o pastor auxiliar, e existe o pastor titular, que está à frente como a liderança da igreja, colocada por Deus. Que se você enxerga essa unção ministerial que Deus dá, você é bem-aventurado. Você prospera em seus caminhos. Se lá em cima no céu existe uma ordem, aqui embaixo não pode ser um inferno, aqui embaixo não pode ser uma bagunça, aqui embaixo não pode haver picuinhas. Porque lá no céu há uma hierarquia com ordem. Todos têm poder, todos têm função, e cada um respeita o seu superior, e todos obedecem a Deus. Assim como é lá em cima, tem que ser aqui embaixo, em um nome do Senhor Jesus. Então, aqui embaixo não pode ser uma bagunça por causa de alguém que não quer ser pastoreado. Se você não quer ser pastoreado, meu filho, procura o que é melhor para você. Toma uma decisão. O que é que você quer para a sua vida? Se você vem para a igreja, não quer louvar, não quer ser fiel, não quer obedecer, não quer colocar em prática nada, vezes nada, então você está perdendo seu tempo aqui. Faz uma visita no seu coração e procura ver o que é que você quer para você. Porque você não quer ser pastoreado. Você não quer que Deus traga uma palavra que exorte você quando você está na carne. Você não quer receber uma palavra que exorte a sua vida sentimental. Você não quer uma palavra que exorte o seu casamento. Você não quer uma palavra que exorte você a sair dos vícios. Você não quer uma palavra que exorte você a ser fiel. Então, se você não quer nada disso, você não quer ser pastoreado. Se você não quer ser pastoreado, você não quer obedecer a Deus. E se você não quer obedecer a Deus, você não quer nada com nada. E se você não quer nada com nada, está perdendo o seu tempo. Envia aqui. Estar aqui é compromisso. Estar aqui é obediência. Se não quer, adeus e até logo. Aqui nós não usamos de bajulação. Tem um profeta na Bíblia que, nessa parte, eu me identifico muito com ele. O profeta Eliseu. Amém. Eu vou falar sobre ele. Ele era uma pessoa muito na dele. Ele transmitia aquilo que tinha que ser transmitido, ele fazia o que era para ser feito e parou por ali. Ele não bajulava ninguém. Está aí a característica de um homem de Deus. Ele não bajula ninguém. Ele faz o que tem que ser feito, ele passa a mensagem, realiza o que tem que ser realizado e parou por aí. E não bajula depois ninguém. Mas a gente vai chegar lá, nesse ponto importante, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, 20:20, e aqui nós vamos começar a segunda parte do tema de hoje. Unção ministerial, uma escolha de Deus. E assim diz a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, 20:20. Aqui tem coisas muito importantes para a gente aprender. Foi a última evidência da parte 1. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis com medo? Não. E estareis inseguro? Não. Não. Estareis o quê? Seguros. Pausa. Essa primeira parte do verso nos ensina que a nossa segurança advém, muita atenção, advém da nossa fé em Deus. Que se você tem uma fé em Deus, você está seguro, abençoado. Eu vou te fazer uma pergunta. Você, abençoado, crê em Deus mesmo? Pense e não me responda. Você crê mesmo em Deus? Porque quem crê não anda do jeito que algumas pessoas têm andado. Quem crê em Deus não vive como alguns têm vivido. Será que realmente você crê em Deus? Porque uma pessoa que crê em Deus não pode andar inseguro, sem confiança. Para pensar.
sem esperança, desiludido da vida. Será que tu crê mesmo em Deus? Se põe a pensar. Uma pessoa que anda sem esperança nessa vida, que dias melhores virão. O pastor prega, o pastor determina a pessoa, mas será mesmo? Estou tão desiludido. Deus vai trazer solução para a tua causa, abençoado. Receba essa palavra em sua vida. Deus vai trazer solução para a tua causa. Você não está fazendo a sua parte? Não é isso que você tem dito? A minha parte com Deus eu tenho feito. Então você não tem feito a sua parte? Então Deus ele vai julgar a sua causa. Você não tem sido adorador, zeloso? Você não tem sido obediente? Não tem? Não tem sido fiel? Então, o resto é com Deus. Amém. O resto Deus cuida. A parte dele, ele fará. Aquilo que é para Deus fazer, ele vai fazer. E o que é para Deus fazer? O sobrenatural. Amém. Então, se você tem sido adorador, tem sido obediente, tem sido zeloso, está fazendo a sua parte, o resto o papai vai cuidar. As coisas vão acontecer. Se você crê em Deus, você não pode andar assim seguro, sem esperança, andar com medo, de olho grande, andar com medo de macumba e bate na madeira. Que medo é esse? Ai, pastor, tem uma vizinha minha lá, a Madame Sucata, eu tenho tanto medo dela. Eu tenho tanto medo da Madame Sucata. A minha vizinha é macumbeira, pastor. Ai, eu nem gosto de falar nisso, pastor. Eu bato na madeira, eu tenho medo. Então você não é uma pessoa que crê em Deus, que o poder de Deus está dentro de você, você não crê. Porque quem crê em Deus não anda inseguro, não anda com medo de macumba, não anda com medo de sonhos. Ai, pastor, eu sonhei com vela semana passada, vela branca, preta e amarela. Sonhei também com prato quebrado. Pastor, já me disseram que sonhar com prato quebrado é desgraça que está para chegar. Sonhei que eu estava caindo do prédio. Tem dia que eu sonho que eu estou voando. De outra vez eu sonhei que eu estava morrendo afogado. Olha, pastor, ultimamente estou sonhando com extraterrestre. O que é que isso significa? Você está assistindo muito filme do Alien. Muito Netflix, como diz o outro. Pastor, eu estou sonhando com extraterrestre, estou sonhando com um monte de coisa, pastor. Aquela pessoa correndo atrás de mim, querendo me matar, e eu corro, quanto mais eu corro, pastor, parece que eu não saio do lugar no sonho. Sonhei com um cemitério, pastor, e eu vi alguns parentes assim, mas eu não conseguia chegar perto do caixão para ver quem era. Eu acordei com uma angústia tão grande no meu peito, pastor. Aquela dor, sabe? E eu vi duas primas, eu vi duas irmãs de um lado, mas eu não conseguia chegar perto do caixão para ver quem estava lá, pastor. A angústia que dá, pastor. Mantenha a sua mão aqui e abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, 5 é o capítulo, o verso é o 3. Uma pessoa que vive com medo disso, de sonhos, essa pessoa não confia no poder de Deus que está dentro dela. E veja o que diz aqui a palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 3. Por isso que é muito importante você estar congregando, porque o congregar te traz explicações que dissipa as trevas, dissipa o medo do seu coração. Eclesiastes 5 é o capítulo, verso é o 3. Ah, pastor, eu sonho tanto que eu estou voando, e depois eu caio. Eu vou dizer uma coisa para você, antes da gente ler. Cada vez mais que você alimenta o seu espírito, você reina em vida até nos sonhos. Sabia disso? Porque até no sonho, a mente de Cristo te livra do medo do sonho. Porque você começa a entender no sonho que você está sonhando. Ah, eu estou sonhando, então vou me afogar. Aí você acorda. Porque você fica cansado com certos sonhos. Ai, pastor, eu fico o tempo todo correndo. Porque uma pessoa fica atrás de mim
E você fica, ai meu Deus, não me mate, não me mate. E aquela angústia, para com isso. Declaro você reinando em vida até no sonho. Ah, está me perseguindo para dar um tiro? Atira logo, porque eu sei que eu estou sonhando. Pronto. Aí você acorda. Porque toda tentação, ela é carnal ou espiritual? É carnal, diz Paulo. Isso é fruto da carne. Então eu recebo você reinando em vida até quando estiver sonhando. Olha só o que diz a palavra de Deus nessa questão que estamos abordando aqui. Sonhos, pesadelos, etc e tal. Eclesiastes 5 é o capítulo, verso é o 3. Por quê? De Deus vêm os sonhos? Não. Porque do inimigo vêm os sonhos, é isso? Ah, também não? Não é do inimigo? Não. Porque dos muitos trabalhos vem o quê? Os sonhos. Pastor do céu. E eu sofria tanto, estava sofrendo tanto com sonhos. E está explicado aqui. Eu pensei que era uma tentativa do inimigo, pastor. Um ataque do inimigo. Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, anote, 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Prosseguindo aqui, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nércias. É isso que está escrito aqui. Então não adianta você dizer, não, eu sonhei, recado de Deus. Não, Deus está dizendo, recado meu não. É dos muitos trabalhos que vêm os sonhos. Não é nem um aviso meu. E nem tampouco nenhum ataque do inimigo. A nossa cabeça, abençoados, armazena muitas informações. Muitas. Do que você vivenciou no seu dia, viu, ouviu. E tudo isso é processado no seu sonho. Os acontecimentos do dia, aquilo que você viu na televisão, tudo isso fica armazenado na sua cabeça. Então você vai dormir, e isso tudo é processado no seu sonho. Abra também a sua Bíblia no Salmo 73, verso 20. Olha só. A nossa vida não pode ser dirigida por um sonho. Pastor, eu tenho sonhado muitas coisas boas. Amém, graças a Deus. Mas você não pode deixar que a sua vida seja dirigida por isso. Porque quando o sonho for ruim, como é que vai ficar você? Preocupado, desanimado, triste. E assim diz o Salmo 73, verso 20. Como ao sonho, quando se acordar, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Essa evidência nos ensina que quando você sonhar, assim que você acordar, abençoado, esqueça. Não dê ao sonho onipotência, como algo que vai acontecer amanhã ou depois na sua vida, ou na sua família, ou na sua casa, ou no seu trabalho. Não dê onipotência. Não fique procurando resposta para isso ou para aquilo. Ah, eu sonhei com um dente na mão. Um dente, pastor. Não fique preocupado com isso. Sonhei com um caixão, pastor, no meio da minha sala. Não fique também preocupado com isso. É carne que produziu isso, processou isso no seu sonho. Vou ler uma vez mais. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Assim é para Deus, assim tem que ser para você. Acordou, teve um sonho ruim, um pesadelo. Ai meu Deus, que coisa ruim eu sonhei. Declara a paz de Deus na minha vida, em nome de Jesus, e volte a dormir. Quando a gente não tem um sonho que não é legal, aquilo incomoda, né? Às vezes até entristece, mas é como diz a palavra, esqueça, porque a sua vida não pode ser dirigida por isso. Porque quando for bom o sonho, você vai estar feliz. Mas quando for ruim, você vai estar o quê? Mal, preocupado, principalmente se no sonho tinha um parente. Se no sonho tem um parente, misericórdia. Aí a pessoa fica preocupada. E se é filho, fica mais ainda. Um sonho ruim é algo que preocupa? Sim.
Por isso é bom estar congregando, recebendo as explicações, aí o seu coração fica tranquilo, ele não fica atormentado, porque agora você sabe que é fruto da carne, diga da carne. Então você não fica mais preocupado. Os sonhos não têm autoridade. O que tem autoridade é a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes que dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Do dia a dia, dos afazeres, etc, etc. Pastor, mas não será? Para pensar, pastor. Um recado de Deus, Deus querendo falar comigo. Olha, amados, a forma definitiva que Deus escolheu para falar com a gente é a Bíblia. Amém. A forma definitiva de Deus falar com os seus filhos é a Bíblia hoje. Hebreus capítulo 1, verso 1 fala sobre isso. Lá atrás Deus falou de várias maneiras, mas hoje nós temos a Bíblia. No passado não existia a Bíblia, mas hoje nós temos a Bíblia. Então já temos uma forma definitiva de Deus conversar comigo e com você. Amém. A palavra de Deus. Para que você não fique com a vida dirigida por um sonho. Imaginou uma pessoa te para no ponto, olha, eu tive um sonho. Deus mandou passar esse recado para você. Dependendo do que a pessoa vai falar, tua vida pode ficar atormentada ou não. Se você deixa a sua vida ser dirigida por isso, você sofre muito. Pense nisso que Deus está te ensinando hoje, em nome de Jesus. Voltemos ao segundo livro de Crônicas, 20:20. E assim diz a palavra de Deus, segundo livro das Crônicas, 20:20, uma vez mais, em nome de Jesus, a segunda parte do verso. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. E dentro desse mesmo versículo, Deus ensina que você deve ter consideração aos homens de Deus. Olha só. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diga, eu recebo essa palavra. Veja que dentro desse mesmo verso, Deus traz um recado. Esse recado, sim, você deve receber. Porque é um recado com palavra. É um ensino, não é um sonho. Mas é a palavra de Deus. Que você deve ter consideração aos homens de Deus. Você prospera. Você começa a ser feliz. As coisas começam a se acertar na sua vida. Você é curado no seu emocional abalado, triste, depressivo, angustiado, desanimado, até mesmo com vontade de se matar. Você é curado quando você acata, recebe as palavras que saem aqui desse púlpito. Amém. Aí se cumpre o que diz aqui. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Isso não é só dinheiro. Isso é a vida no total. Você prospera, você é feliz, a sua vida se acerta, o seu emocional é curado quando você acata o que desse púlpito Deus ministra para o seu bem. Quando você recebe abençoado as palavras desse púlpito. Você é um abençoado de Deus e nós sempre estamos ensinando isso aqui para você. Um eleito, um escolhido. Mas o abençoado de Deus que é você, precisa de nós. Pastores aqui. Amém. Dessa ferramenta que Deus usa para te dar entendimento das coisas espirituais. Para te fazer feliz. Para a felicidade chegar na vida daquela viúva de Sarepta, o profeta Elias, o homem de Deus Elias, teve que passar pela vida daquela viúva, diz a Bíblia. Foi necessário o profeta Elias passar na vida da viúva de Sarepta
para ela ser feliz. Enquanto ele não passou, ela estava num sofrimento só. Mas quando ele passou pela vida dela, tudo mudou. Houve uma mudança nela e na sua prosperidade. Até cura. O filho estava praticamente o quê? Morto. E foi ressuscitado. Veja o quanto é importante uma autoridade na vida do rebanho. Porque uma autoridade de Deus não está pela escolha do homem, ela está ali pela determinação, pela vontade de Deus. A vida do profeta foi uma bênção na vida da viúva de Sarepta. E o que o homem de Deus falou, ela creu e recebeu. É isso que também precisa haver em cada um de vocês. Quando eu ministro aqui a palavra, quando é o pastor Heraldo, receber. Quando declaramos algo para a sua vida, receba. Eu te recebo em prosperidade. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo o fim dessa doença. Eu recebo o teu casamento em harmonia. E você, eu recebo essa palavra. Receber é abençoado. Aquilo que o homem de Deus ministra daqui. E você prosperará. Tem muita gente que não dá valor a isso. Por isso não colhe o benefício da palavra. E fica naquela. Até hoje eu não vi essas tais promessas. Eu não vejo o que Deus fala aqui acontecer na minha vida. E não vai ver enquanto não houver obediência e respeito à autoridade de Deus. Quando você recebe, obedece, você prospera. E quando a gente declarar algo, siga declarando. Eu recebo o fim dessas dívidas, como o pastor determinou. Eu vou prosperar. Eu declaro o fim dessas dívidas em nome de Jesus. O fim dessa doença, como foi determinado na reunião. Eu me recebo em saúde perfeita. E seguir declarando em nome de Jesus. Outra coisa. Chegue sempre no seu pastor para ligar as coisas. Pastor, eu estou com um projeto, eu estou com um propósito. Eu vou resolver uma coisa essa semana. Ora junto comigo. Declara junto comigo. Porque eu creio na palavra. Nisso que está aqui no segundo livro de Crônicas 20:20. Chegar para o seu pastor, pastor, ó, meu filho está desempregado, pastor, essa semana ele vai sair atrás de emprego. Eu estou orando, quero que o senhor também declare por ele. Eu quero que também o senhor realize uma oração pela vida do meu filho. Isso é muito importante, abençoado. Pastor, eu estou com um sofrimento muito grande na minha vida e eu quero que o senhor ore por essa causa. Eu quero me ver livre desse sofrimento. Você deve fazer isso, abençoado. Você tem aqui um maná, que são as autoridades de Deus. Você tem a bênção perto de você. Porque uma autoridade de Deus é uma bênção. Porque Ele está aqui para trazer a palavra, Ele está aqui para trazer o alimento, Ele está aqui para te encorajar. Ele está aqui para perpetuar aquilo que Deus já fez na sua vida. E aqui você tem homens de Deus. Aqui você tem. Nós estamos aqui para perpetuar aquilo que Deus já fez na sua vida. Ele te salvou, Ele te abençoou. Então eu te declaro abençoado. E você, eu recebo essa palavra. Tudo que nós fazemos aqui desse púlpito é para perpetuar aquilo que Deus já fez na tua vida. A saúde, a prosperidade, a harmonia dentro de casa, o conhecimento. Você é um salvo, você é um herdeiro de Deus, um abençoado, um escolhido. Tem anjos ministrando a seu favor. Eu estou aqui para perpetuar aquilo que Deus te deu, já fez por você. Então tenha bons olhos. É um homem de Deus que está perpetuando aquilo que Jesus já fez por mim na cruz. Então eu me coloco de acordo, eu recebo. Tomo posse em nome de Jesus. Aqui você tem homens de Deus, porque o que pregamos faz bem a você aí dentro do seu coração.
E isso é a garantia. O que nós pregamos aqui não faz bem a você? Sim. Então isso é a garantia. Quando nós te exortamos, a carapuça não serve? Então, essa é a garantia. Tem reunião aqui que é ministrada e você, como que ele ficou sabendo? Eu não falei nada para ele? Está aí a garantia, que está ali uma autoridade, um homem de Deus sendo usado por Deus para o teu bem. Porque falou que você estava precisando ouvir. É isso mesmo. Eu estava precisando dessa palavra. Eu sei que existem aqueles que não são homens de Deus. Na parte 1 eu falei sobre isso. Mas não cabe a nós julgarmos. Não cabe. Não somos nós que dizemos quem é e quem não é. Isso é departamento de quem? Ah, mas eu acho, pastor, que o fulano lá, aquele lá não é ungido de Deus, não. Aquele não. Mas você não sabe se é ou não é? Não é verdade, abençoado? Você não sabe se é ou não é para ficar julgando. Não se esqueça que Paulo, antes de ser o apóstolo da graça, ele era um perseguidor da igreja. Era ou não era? Era um perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão, como diz lá o capítulo 7 de Atos. Paulo defendia os costumes da lei de Moisés, e na sua opinião, Estevão merecia a morte. Porque Estevão estava falando que Jesus veio para mudar os costumes da lei, que ele veio para colocar um fim na lei. O capítulo 6 de Atos fala sobre isso. Então Paulo é assim? Então tu tem que morrer. Porque eu defendo os costumes da lei, você vem falar que Jesus vai colocar um fim? Que história é essa? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 13. Olha só. Assim diz o Evangelho em Gálatas 1,13. Paulo falando dele aqui, ó, no passado. Isso é muito importante porque não cabe a nós estar julgando quem é homem de Deus e quem não é. Ah, para mim ele não é homem de Deus. Não cabe a você realizar esse julgamento. Se é ou não é. É melhor você ficar na sua. Porque ouvistes. Qual foi o meu proceder o quê? Outrora. Diga no passado. No judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de quem? De Deus. E a devastava. Paulo era gente boa? Não, não era gente boa. Ele perseguia a igreja de Deus com violência, como algumas pessoas fazem comigo. Porque você vem aqui na igreja. Ou porque você dá 10% na igreja. Ou porque você dá uma oferta na igreja. Ou porque você congrega sempre. Essa pessoa pode se revelar depois uma boa ferramenta na mão de Deus. E vai dar até testemunho aqui. Está duvidando? É só questão de tempo, filhinho. Olha só. Verso 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, ou seja, os costumes da lei. Quando, porém, grife o verso 15, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim. Até aqui. Então não cabe a nós julgarmos. Amém? Amém? Veja, Paulo teve um passado esquisito. Carnal. Perseguia os cristãos. A igreja de Deus. Como alguns fazem com você, porque você vem aqui. Olha só. Que interessante, né? E você que veio do sistema? Todos nós que estamos aqui também. Um dia você estava no sistema, não estava? Por isso que a gente não tem que julgar. Tem muita gente lá no sistema religioso que está fazendo corrente e defendendo o líder, o bispo, e fazendo coisas que não deve fazer. Um cego guiando outro cego. E que depois pode estar aqui, porque um dia você esteve ali, fazendo aquilo ali, defendendo aquilo ali. E olha você aqui hoje.
Então essa coisa de ficar na internet, o fulano é lobo, o fulano tem que morrer, essa catedral tem que cair. Olha você, um dia a gente estava lá, e você não era um lobo, você era uma ovelha. A questão é que você era um cego guiado por outro cego. Olha o que Paulo diz em Atos 26, 9. Olha só, Atos 26, 9. Paulo aqui falando como era o seu proceder outrora. Isso é bom, esse conhecimento é muito importante, para que você não fique julgando. Ah, esse fulano aí não é ungido de Deus, não. Você não sabe? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de quem? De Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, essa é mais uma evidência que nos ensina, que nos dá entendimento, que não devemos e nem cabe a nós estar julgando. Não somos nós que dizemos quem é e quem não é. Ah, esse é de Deus, esse é homem de Deus, esse não é homem de Deus. Diga, departamento do Senhor. Porque Paulo, depois de um tempo, se revelou ser um homem de Deus, um instrumento de Deus. Abençoados, não perca o seu tempo com isso, como muita gente na internet. Tem muita gente na internet que perde o seu tempo com isso. Você tem coisas para conquistar na vida. Diga, eu recebo. Você tem um caminho para trilhar. Deus tem coisas maravilhosas para você. Portanto, tenha bons olhos com os homens de Deus que você tem aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Por quê? Não pode haver falta de respeito para com a autoridade. E isso está claro desde a primeira parte. Deus está ensinando isso para a gente. Não pode haver falta de respeito. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,12. Ou melhor, primeira carta. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 5,12. E assim diz o Evangelho na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. O que é apreço? Consideração. Diga, respeito. Respeito. O conselho que nós estamos lendo aqui na Bíblia é do apóstolo da graça, Paulo, que o rebanho deve ter consideração, respeito com uma autoridade de Deus. Uma vez mais o verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Quem são os que vos admoestam? São os que pregam para vocês, os que trazem o alimento. É aquele que do púlpito encoraja você com a palavra de Deus. Amém. São os que vos admoestam. Verso 13. E que os tenhais com ódio, não. Com raiva, não. Com rebeldia, não. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Amém. Não é em briga, não é em guerra com o pastor, é em paz. Então não pode, segundo o verso 13, ao ver ele está falando mal do pastor.
daquele que traz a palavra para você. Paulo diz que os representantes de Deus, trate eles com amor. Eu estou aqui representando Deus. Não é que eu seja Deus, eu não sou Deus. Eu represento esse Deus e a palavra desse Deus, para perpetuar o seu ensinamento, aquilo que ele já realizou através de seu Filho Jesus na cruz. Diga, eu sou um abençoado e receba essa palavra. Diga, eu me recebo em saúde perfeita. Diga, eu sou mais que vencedor. Anjos, ministrem ao meu favor. Você recebe essa palavra? Então estou aqui para perpetuar isso na sua vida. As palavras de Deus, o ensino do Evangelho, aquilo que Deus já fez na sua vida. O homem de Deus existe para trazer o alimento. Existe também para exortar, quando for preciso. Tem gente que não gosta. Mas quando for preciso, Deus também vai usar isso aqui. Como também usa para trazer uma palavra de amor, de consolo. Né? Também, quando for necessário, você também vai ser exortado. Com relação a esse assunto, autoridade espiritual, com relação a esse assunto, pastor, tem muitos corações carregados de ódio. Meu Deus do céu, como tem? Eu recebo Deus transformando esses corações revoltosos com o pastor. Comigo, no caso. Deus transformando. Porque se você diz ser filho de Deus, você é revoltoso. Você que tem um coração cheio de ódio. Se você se diz ser um filho de Deus, eu recebo Deus transformando esse teu coração cheio de ódio, esse coração cheio de ódio, dando lugar ao reino de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você que me ouve também, que fica na internet, nessa guerra, que para mim não existe homem de Deus, pastor da minha vida é Jesus, sim, do nosso espírito é Jesus, mas nós precisamos de alguém que pregue a palavra de Deus para a nossa vida. Amém. Assim ensina o Evangelho, e eu já mostrei isso para vocês. Se não houver quem pregue, como crerão? Amém. Amém. Abordando um pouco mais essa questão de unção ministerial, a Bíblia fala da história de Naamã e Eliseu. Naamã era um comandante que estava leproso. O maior inimigo de Naamã era o orgulho. Ele sentia dificuldade de ver no profeta Elias um homem de Deus. Havia essa dificuldade nele, como há em alguns corações. Mas quando ele parou com isso, ele foi curado da lepra que ele tinha no corpo. Quando uma pessoa para de ser revoltoso com o homem de Deus, a vida da pessoa começa a receber milagres. A vida da pessoa começa a prosperar em todos os sentidos. Há uma mudança da água para o vinho. Esse Naamã estava acostumado a conquistar as coisas com a força do seu braço, com a sua espada. E ter que ouvir e fazer o que o profeta mandou foi muito difícil para ele. Tem que obedecer ao profeta. E Eliseu era bem na dele. Ele não era muito de ficar bajulando ninguém. Está aí uma característica de um homem de Deus. Ele não bajula. Ele passa a mensagem de Deus, faz o que tem que ser feito, orienta, ensina, sem bajular. E Eliseu passou o recado pelo seu servo da seguinte maneira: vai lá, fala para ele, o Naamã, para ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Quando ele fizer isso, ele ficará curado. Quando ele fizer isso, ele ficará curado. Ou seja, quando ele obedecer, ele vai receber a cura. E é isso que falta no coração de muita gente. Esse entendimento, essa maturidade, essa humildade. Naamã não gostou. Igual aquelas pessoas que você chama para a igreja e que fala: eu vou muito, viu, obedecer pastor. Eu vou muito obedecer pastor. Eu não preciso ouvir ninguém que nem você, não.
Você precisa de estar lá ouvindo ele, mas eu não preciso. Eu não vou ouvir ele, não vou obedecer ele jamais. Naamã também pensou nisso. Mas quando ele parou com isso, ele começou a ser feliz. Ele recebeu saúde na sua vida. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. A tua obediência é a porta da tua prosperidade. Em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Em todos os sentidos. Porque na palavra de Eliseu estava a palavra de Deus. Se você ouve a gente declarar e recebe, a palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida. Amém? Só para ficar registrado no tema de hoje, e essa é a última evidência da parte 2, abra no segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 1. Só para ficar registrado o que eu falei com Bíblia, vamos lá. E assim diz o segundo livro de Reis, 5:1. Olha só. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Para remir o tempo, verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de quem? De Eliseu. Opa! Ele estava acostumado a conquistar as coisas com a sua força, né? Eu não preciso de obedecer ninguém, de ouvir ninguém. Olha o que é que Deus estava fazendo na vida do garoto, na vida do abençoado. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou o quê? Um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será o quê? Restaurada, e ficarás o quê? Limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Puxa vida, era para ele ter me recebido. Parece algumas pessoas que às vezes vêm na igreja, não, pastor tem que anunciar meu nome, tem que ter um trono para mim. É a minha opinião que tem que ser falada, ministrada. Ih, rapaz, não é assim não. Verso 14, do capítulo 5. Então desceu e mergulhou, se rendeu aí, ó, ao Deus Todo-Poderoso. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou o quê? Limpo. Saúde perfeita. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E o resto você lê em casa. O mais importante já foi dito aqui. Uma coisa muito triste, lendo isso aqui, que eu me lembrei agora, é que o sistema religioso faz campanha de algo tão espiritual, né? Talvez um dia você fez campanha dos 7 mergulhos. Você vai mergulhar aqui e toda a pobreza, toda a doença, você empresário falido, etc e tal, vai ficar nessas águas aqui. Mas o sentido da palavra aqui não é para fazer comércio na casa de Deus. O sentido aqui é espiritual, que mostra que quando a gente respeita, tem consideração à autoridade, a nossa vida prospera e prospera mesmo. Amém. Você é curado das suas feridas, dos seus sofrimentos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e eu quero orar por você, determinar por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu recebo que o sobrenatural aconteça na vida daqueles que creem em Ti, Senhor. De todos que nessa manhã receberam no coração
a palavra de hoje, Senhor, e que vão colocar em prática, eu recebo, meu Deus, que a oração desse abençoado, desse escolhido se realize. Eu recebo que a tua oração que está sendo feita agora se realize. Por essa obediência que está aí dentro de você, em nome de Jesus. Que essa prosperidade que você precisa, que ela venha. Que essa felicidade venha. Esse emprego também venha, em nome de Jesus. Eu recebo as portas de trabalho, de emprego, se abrindo para esta pessoa, meu Senhor. E para este que me ouve também, aonde quer que esteja nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu determino, que as palavras do Deus Todo-Poderoso, que diz que o melhor desta terra Ele vai te dar, eu recebo você tomando posse. E que você não está aqui para mendigar o pão, porque você é um escolhido, um justo do Senhor. Ele não vai desamparar você, Ele não vai abandonar você. Portanto, eu recebo, Senhor, que essa alegria, essa felicidade, essa prosperidade venha. Esse emprego, que essa cura venha, Senhor. Para esse teu filho que pede nesse momento por saúde. Eu recebo, meu Deus, o fim dessa enfermidade, o fim dessa doença, o fim dessa dor nos ossos. Em nome de Jesus. O fim, meu Deus, desse sofrimento dentro de casa. Essa falta de harmonia, Senhor. Essa falta de paz. O fim dessas dívidas. Declare isso. Eu recebo essa palavra. O fim dessas dívidas em minha vida, em nome de Jesus. Recebo, Senhor, a prosperidade sobrenatural em minha vida, em meus caminhos, em nome de Jesus. Porque Tu és o Deus que criou todas as coisas. Então eu creio que Tu podes, Senhor. Eu creio que Tu podes tornar tudo novo em minha vida. Mudar tudo em nome de Jesus. Eu recebo o meu Deus Todo-Poderoso, colocando um fim nessa tristeza. Essa tristeza que está em meu coração. Isso, determine o fim dessa tristeza. Talvez, meu Deus, alguém esteja entristecido porque as coisas não estão saindo bem em sua vida, porque as coisas não estão acontecendo na sua vida, e essa pessoa está em depressão, está desanimada, Senhor, angustiada, porque as coisas não estão indo bem. Ah, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu recebo o fim dessa tristeza, o fim desse sofrimento, o fim dessa amargura. Arranca, Senhor, dessa vida, desse coração, essa tristeza que há um bom tempo está aí dentro. Seja curado dessa enfermidade que se chama tristeza, dessa enfermidade que se chama depressão, em nome de Jesus. Que assim seja. Que essa pessoa, meu Deus, ela saia daqui hoje renovada, transformada, em nome de Jesus. Que o que essa pessoa mais deseja, Senhor, aconteça em sua vida. Que o que ela mais precisa venha à existência. Isso. Declare, profetize, chame à existência aquilo que você mais deseja que aconteça, aquilo que você mais precisa. Se você deseja a sua cura, peça. Se você deseja a sua felicidade,
sentimental, no seu casamento, peça. A sua prosperidade, peça. Lá no seu trabalho, peça. Peça que os anjos de Deus ministrem ao teu favor, em o nome de Jesus. Receba, meu Deus, esse milagre acontecendo. Lá no trabalho, desse abençoado. Caminhos em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Que tudo que a gente declarou aqui, determinou aqui, aconteça. E que você tenha a melhor semana da sua vida, em o nome de Jesus. Bom dia a todos. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.